Olá, colegas implantodontistas! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Flapless Now, uma série onde você vai aprender conceitos, bases ou todas as situações necessárias para que você atinja uma cirurgia de implante flapless com excelência, com qualidade, ainda que você disponha hoje de poucos recursos e ainda que exista uma grande perda óssea, uma perda óssea de toda a parede vestibular, de toda a parede palatina. Então, se você quer trabalhar desse jeito, continue com a gente, seja bem-vindo. Eu sou Gustavo Cruz e o episódio de hoje é sobre a melhor forma ou a pior forma de fazer uma incisão em casos flapless. Eu sei que parece um pouco controverso falar de incisão em flapless, mas existem sim casos que são considerados flapless e em que a gente utiliza de fazer incisões e casos que a gente não utiliza absolutamente nenhum tipo de incisão. Então, para que a gente comece entendendo esses conceitos, a gente precisa saber o que é, né? Quais são os tipos de flapless, com corte, sem corte, imediata ou tardia. E normalmente, quase a maior parte dos casos de flapless com incisão com corte são flapless tardias, né, em que se utiliza algum tipo de incisão, ainda que seja, se a pessoa resolver enfiar o implante diretamente, como se faz com mini implantes ortodônticos, ainda assim isso acaba sendo uma incisão pelo próprio mini implante. Então, a gente tem que entender esses conceitos para que a gente comece a entender, isso, vamos começar entendendo por que existe a cirurgia flapless, como que ela surgiu, cirurgia flapless. Os primeiros casos publicados em 2000, então provavelmente surgiu lá por volta de 95. E se a gente pensar no nosso telefone celular em 1995, muita gente acha que nem existia, né? Na verdade, já existiam os aparelhos de telefone celular nessa época e eram o que a gente conheceu logo um pouco tempo depois que o telefone celular se popularizou, né, em termos um pouco mais. Os aparelhos remanescentes dessa época eram o que a gente chamava de tijorolas, né, que normalmente eram aparelhos da Motorola, eram aparelhos desse tamanho, muito pesados. Basicamente eles não serviam para se carregar para todo lugar. Então normalmente as pessoas que os tinham deixavam no carro para poder ligar do carro mesmo, porque não dava para ficar carregando um aparelho tão pesado. Mas ele cumpria o papel de telefone celular, né? De poder você ligar para outra pessoa para poder resolver alguma coisa, para poder até bater papo furado, até para conversar. Cumprir o seu papel inicial. Assim como os implantes, né, dentais, lá na época de 1995, funcionavam do mesmo jeito. Eles precisavam cumprir o seu papel de implantes dentais, o papel de um dente que naquela época era basicamente o papel de morder, de mastigar. Até se valorizava a parte estética, mas não era tanto quanto hoje em dia. Então, se um implante estivesse como estivesse com as espiras expostas, tivesse perdido até mesmo a osso-integração, mas ainda estivesse fibro integrado, ainda estivesse presente na boca, cumprindo o papel mastigatório, então se considerava que aquele implante, apesar de tudo, ainda era um sucesso. Na verdade, nem se pensava no apesar de tudo. O implante estava em função, isso já era um sucesso. Os telefones, né, de 95 para cá, adquiriram várias outras funções. Hoje em dia, talvez
a menos importante dos telefones seja a gente falar. Hoje em dia eles são câmeras fotográficas, são aparelhos de mensagem, são navegadores de internet, com os aplicativos adequados. São mais uma série de equipamentos que acho que a gente teria que ter uma casa de 300, 500 metros quadrados para guardar todos aqueles equipamentos, talvez ainda não coubesse. Hoje em dia a gente traz tudo enfiado no bolso, né? É só a gente baixar o aplicativo adequado. Então, do mesmo jeito, o implante também, hoje em dia ele é estético. Tem que ser estético. Se o implante não é estético, a gente já não considera um sucesso. Se ele não tem tá lá no segundo molar. Não importa. Ele tem que ser estético, ele tem que permitir a garantia de uma saúde, né? Não está aparecendo, não é visível, mas ele tem que dar à pessoa, ao dono ao paciente, a capacidade, a tranquilidade de conseguir fazer uma boa higienização e, por consequência, manter uma boa saúde bucal, que, por consequência, afeta enormemente na saúde geral, né? Então, periodontalmente, o implante tem que ter todas as condições possíveis para que ele continue sadio. Isso é um sucesso. Qual a importância? E daí? Por que eu estou falando isso da parte periodontal, da função periodontal? O que tem isso a ver com a incisão, né? Então a gente vai entrar nesse tema, mas o que vocês precisam entender é que os conceitos passados, no passado, foram uns, eles valeram muito bem para aquele momento da história da implantodontia, e hoje os conceitos que a gente vai carregar para a implantodontia de hoje, que a gente vai carregar para a implantodontia do futuro, são aqueles mesmos, mas nós vamos importar alguns mais, nós vamos ter outros conceitos a mais. O nível de exigência vai subindo, né? As ferramentas que a gente tem, o conhecimento, as ferramentas físicas, mas as ferramentas intelectuais também que a gente tem para atingir graus muito mais elevados de resultado estão disponíveis. Então a gente tem que pegar esses novos conceitos e trabalhar com os novos conceitos e não trabalhar na implantodontia do passado, que foi excelente, que trouxe a gente até aqui. Então, esses conceitos, eles, na época que se começou o Flapless, ele foi direcionado basicamente para estudantes, né, de implantodontia, para poder, talvez, acredito eu, né, não estive no momento, mas acredito que muito para perder o medo de fazer uma cirurgia. Então entregavam para o estudante uma cirurgia mais fácil, uma cirurgia sem incisão, sem sutura, sem nada, e para que ele fizesse somente implante. Acontece que, para fazer somente o implante, você precisa desse jeito assim, de uma forma muito fácil, muito tranquila, a gente precisa de uma quantidade muito grande de osso, que a gente, convenhamos, né? Eu e você sabemos que isso é muito raro. E aí, a forma de fazer vai influenciar na qualidade? Absurdo. Na maioria dos casos vai, mas no caso em que a quantidade de osso é tão grande, geralmente a qualidade da gengiva também é muito boa nesse tipo de paciente, nesse biotipo de paciente. Então a gente não precisa talvez ter tanta preocupação qual que é o tipo de incisão, se é um, se é outro. E realmente quem está pensando assim está certíssimo. Esse tipo de casos são poucos e a qualidade desse tipo de caso talvez normalmente não é um problema, né? Se você ficou um pouquinho melhor, um pouquinho pior, mas mesmo assim continue atento com a gente, porque os conceitos que vão ser passados
explicando a razão de fazer a incisão de um jeito ou de outro, né, principalmente da utilização do bisturi punch ou não utilização do punch, eles vão servir para os casos flapless, mesmo sem incisão. Aliás, eles vão servir para várias cirurgias, principalmente cirurgias de enxerto de ROG, mesmo com incisão ou sem incisão. Isso vai ter uma relevância. Tanto que eu vou trazer para vocês, para que fique mais claro, mais visível, que vocês tenham essa percepção mais palpável. Não vai ser nem um caso de cirurgia flapless, vai ser um caso de uma cirurgia tradicional, que isso vai ilustrar melhor, quando as diferenças são maiores, a gente tem uma ilustração melhor, e aí sim vocês vão começar a perceber os nuances em casos que são em que a diferença é menor, mais delicada. Então, mesmo que você não pretenda em nenhum momento fazer cirurgias flapless, fazer implantes flapless, eu acho que deve, né, porque a evolução da cirurgia do implante é essa, mas ainda que você não queira, fique atento aos conceitos, que isso vai te ajudar na implantodontia tradicional. Bom, tem muita gente perdendo, e o que eu vejo, né? Como que eu vejo algumas situações não são erradas, mas não são eu vejo algumas situações que não são as mais confortáveis, nem para o cirurgião e nem para o paciente, sendo aplicadas por falta desse conceito, que é um conceito bem simples, mas que muda tudo. Então vejo muita gente perdendo muito tempo, gerando desconforto no paciente, aumentando o tempo de cirurgia, mexendo no retalho, fazendo enxertos fazendo enxertos livres, fazendo enxertos de gengiva, enxertos pediculados e gastando dinheiro com biomateriais. E basta a gente, muitas vezes isso ajuda, mas muito frequentemente, quando eu vejo as publicações, eu vejo que isso não teve um grande auxílio em muitos dos casos. Eu lembro que quando eu construí há uns anos atrás, eu junto com um amigo meu, a gente entrou em sociedade e começamos a construir 2 casas para venda. E na época, a gente foi olhar material, para comprar material e tudo. E eu lembro que assim, a gente, para comprar algumas coisas no atacado, era muito mais barato. Não lembro mais, né? Já tem tempo isso. Mas deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, se a gente pegasse um prego e o prego saía para a gente, cada um dos pregos saísse para a gente a 15 centavos, normalmente, se a gente comprasse uma quantidade maior, um volume muito maior, ele saía a 8 centavos, ou às vezes a 7 centavos, menos, às vezes chegava próximo da metade, ou um pouquinho mais da metade. Mas a questão é que, independente dos valores absolutos ou mesmo relativos, a questão é que a economia de comprar no atacado era muito grande. Então, teoricamente, valia muito a pena comprar no atacado. Só que o que acontecia? Quando a gente entregava para os funcionários, o pessoal que trabalhava lá, e uma quantidade muito grande de material, eles começavam a desperdiçar. E aí a gente andava pela obra ainda com o chão batido, ainda com o chão de terra, alguns lugares ainda até com a vegetação que ainda estava lá, aquelas plantas rasteiras, e estava cheio de prego no chão, para todo lado. Quer dizer, quando eles notavam que tinha uma abundância muito grande de material, eles simplesmente desperdiçavam, deixavam pregos caírem pelo chão e por lá mesmo ficavam. Precisavam de mais, simplesmente ia lá e pegava mais uma quantidade, eles saíam com a mão cheia, caindo prego, enfiavam na bolsa de qualquer jeito, caía no chão. Então o desperdício era muito grande. Então o desperdício era tão grande que, mesmo
economicamente fosse muito mais, a gente pagasse muito mais barato no prego individual, quando a gente fornecia material para eles no atacado, eles tinham essa noção de abundância absoluta, gerava um desperdício que comia toda a diferença que a gente tinha ganho ao comprar no atacado, em vez de comprar no varejo, e ainda muitas vezes ainda saía mais caro. A gente acabava gastando mais por causa disso. Então, quando a gente racionalizava, segurava, tornava às vezes um pouco difícil, aí aquele funcionário caía um prego no chão, ele ia lá, pegava o prego. Então, ele acabava, né, reduzindo o desperdício e, apesar da gente pagar muito mais caro no varejo, acabava às vezes saindo mais barato. E daí? E o que tem isso a ver? Isso tem a ver que quando a gente tem uma mucosa muito abundante, um biotipo, né, que tem uma mucosa espessa, é comum a gente ver os colegas simplesmente pega um punch, um bisturi tipo punch, fura o buraco do tamanho do implante e faz o implante na região. Pode estar ok, porque vai haver normalmente uma perda de qualidade, mas pode ser que isso não seja relevante. Mas é o melhor dos cenários? Não, não é. Contanto, mas você pode continuar fazendo? Pode, perfeitamente. Contanto que você entenda os custos relacionados a isso. Então, quando você entende que naquele caso vale a pena, continue utilizando. O problema é quando a gente vê muitas vezes os colegas se habituam a utilizar o punch, porque em um caso, em outro, deu certo, funcionou perfeitamente, ele começa a utilizar mais frequentemente e começa a utilizar em casos que não seria o ideal fazer esse tipo de trabalho. Então a consequência maior é que a gente perde uma faixa de mucosa ceratinizada. Qual a importância da mucosa ceratinizada? É que, né, acredito que a maioria saiba, mas tem gente nova aí assistindo o vídeo, e o importante, o tipo de tecido, o tipo de mucosa, o tipo de gengiva em volta de um implante tem muita relação com a saúde daquele implante nos próximos anos. Então a gente sabe hoje que uma gengiva mais ceratinizada, uma gengiva sadia, uma faixa de mucosa ceratinizada maior, vai trazer para a gente, no longo prazo, uma gengiva muito mais sadia, né? Um implante muito mais sadio, com um resultado estético e funcional muito mais estável. Então essa é uma das importâncias. E aí a gente tem formas de manter ou às vezes até aumentar se necessário. Tem muitos pacientes que perderam uma faixa e ficam com a mucosa ceratinizada muito fininha. Esse paciente é fora de cogitação de utilizar o punch. Mas além disso, a gente pode aumentar a sua faixa de mucosa ceratinizada. Tem um jeito para isso. E é bem simples, é infinitamente mais simples do que fazer retalhos peticulados, que é mais barato que usar biomateriais e é mais simples também que usar os biomateriais. Então, como que a gente normalmente faz isso? Veja esse caso aqui, só para que a gente tenha uma ilustração antes da gente explicar como é que funciona isso. Então a gente tem nesse caso aqui, esse caso foi um caso que o paciente perdeu, né, teve uma infecção, perdeu toda a vestibular. Naquela época, esse é um caso antigo, inclusive, a gente abria, né, obrigatoriamente todo o osso, expunha todo o osso, visualizava tudo até onde ia a lesão. A qualidade dos exames não permitia, até o conceito também ainda não tinha deixado claro como a gente poderia fazer de forma diferente. Então, todo o osso aqui foi limpo, foi trabalhado, o implante aqui já foi feito e o osso foi
estimulada a vascularização, permitida a vascularização desse enxerto que vai ser feito, do implante que vai ser feito, e esse osso aqui vai ser recuperado. Hoje em dia a gente tem plena condição de fazer isso 100% flapless. Mas vamos lá. Então, no caso aqui foi colocado uma alumina, né, que impede a penetração aqui da gengiva, forma uma barreira, uma membrana formando uma barreira aqui, e tem várias razões para que esse caso tenha sido conduzido da forma como foi, o espaço entre o dente e a alumina, mas nós não vamos pegar nisso agora, vamos tocar, isso são assuntos de outras aulas. E aí isso foi suturado e depois acabou retraindo a mucosa que estava em cima dessa alumina, depois de 40 dias, para ser mais preciso. Pelo menos 40 dias foi marcado no consultório. Então vejam só, essa alumina está aqui, tem um espaço bastante grande aqui, que a gente tem aqui, né, aberto, no meio, né, sem mucosa, e a alumina foi, por sua vez, removida. Um procedimento bem simples, é simplesmente pegar uma sonda ou uma pinça e puxar, e a alumina removida, olha como é que fica o novo osso formado. Isso aqui é uma regeneração que é um pouquinho diferente de enxerto, mas isso é conceito também para outras aulas. E a gente tem o quê? Um espaço muito grande. A gente poderia, fosse uma extração, fosse qualquer outra coisa, fazer o quê? Puxar todo, fazer uma sutura aqui e fechar isso daqui. Não há absoluta necessidade de fazer isso. Vou mostrar para vocês como que ficou essa mucosa aqui depois de 25 dias. Essa mucosa ficou desse jeito aí. Então vamos dizer que isso daqui fosse simplesmente uma extração. Se a gente pega os tecidos e puxa para poder fechar a mucosa, para poder fechar o alvéolo, o que acontece com a linha mucogengival? A gente vai fazer uma curva, né? A linha mucogengival vem, e no lugar que você puxou, ela sobe, né? No caso, no dente superior ela desce e continua nos dentes posteriores. Aí isso gera, além de uma redução da faixa de mucosa ceratinizada, e gera ainda por cima uma defeito estético. Principalmente se for uma região estética, o paciente tem sorriso alto, você consegue ver que a linha mucogengival ela sai do lugar. Não é legal. E aí foi isso que foi feito aqui, um deslocamento da linha mucogengival, foi feito um estreitamento da linha de mucosa ceratinizada? Absolutamente não. A gente simplesmente deixou o tecido migrar, né, sobre o tecido formado. A mucosa simplesmente veio migrando sobre o novo tecido formado, e com essa migração, o que a gente tem em uma borda, a gente tem mucosa ceratinizada, na outra borda a gente tem mucosa ceratinizada também. Obviamente, a única coisa que pode acontecer aqui é a gente ter um preenchimento de toda essa área aqui com mais mucosa ceratinizada. Então, olha só, em vez da gente perder mucosa ceratinizada, a gente alargou essa faixa. Então, a gente agora tem uma faixa muito grande de mucosa ceratinizada. Isso serve para um caso desse, serve para um outro caso como esse aqui também, como um alvéolo. Isso serve para qualquer situação. Então, a gente teve um ganho do tecido desejado, em vez de a gente ter uma perda. E de que forma? De uma forma extremamente simples. No caso aqui, né, desse primeiro caso, fazendo o quê? Nada, absolutamente nada. Então, qual foi o trabalho, qual foi o desconforto para o paciente?
né? A gente não fazer nada, saber quando não fazer nada é mais interessante do que fazer um trabalho desnecessário ou que pode até mesmo atrapalhar o nosso serviço. E isso gera que, sem mexer em nada, isso aqui é um conforto maior para o paciente. Tudo que você é um conforto muito maior para o paciente. Então, o que acontece? Se a gente tem um rebordo e a gente tem uma extração nessa região aqui. Se a gente pegar essa gengiva aqui e trouxer para cá, né, fizer uma sutura e trouxer esse tecido para cá e esse para cá, essa linha aqui muitas vezes, ela vai acabar ficando deslocada desse jeito aqui. Então a gente, além de ter um defeito estético, porque aparece muitas vezes no sorriso que essa linha ela foi deslocada, né, na mandíbula para cima ou na maxila para baixo, né, em sentido coronal, e isso ainda vai reduzir, na hora que a gente fizer esse implante aqui, a gente vai ter uma faixa reduzida de mucosa ceratinizada. Então, a melhor forma da gente resolver esse problema aqui, vamos lá, fazer outra vez o rebordo. Aí a gente tem, né, a abertura de um dente aqui, ou a gente quer fazer um implante nessa região aqui, ainda não fez. Se a gente tem essa abertura aqui, aí o ideal normalmente na verdade, a gente manter essa mesma abertura aqui do jeito que a gente queria. Tem jeito de alargar ainda mais a faixa de mucosa ceratinizada? Tem sim. Vamos entender isso então no potencial implante que a gente vai instalar. Então vamos instalar o implante aqui. Em vez de a gente fazer simplesmente um corte, um punch, de forma que a gente resta só com um pouquinho de mucosa ceratinizada, a gente pode alargar. Vamos dizer que a faixa aqui de mucosa ceratinizada, ela já é estreita, né? A gente tem só isso aqui de mucosa ceratinizada, o resto não é, e a gente vai fazer um implante desse diâmetro aqui, vai ficar praticamente sem mucosa ceratinizada em volta. Mesmo que, não é comum, mas vamos dizer que mesmo que eu tenha um osso bem largo, vamos dizer que nesse caso aqui eu iria ficar com uma mucosa fininha, né? Com uma faixa bem fininha. Como que a gente pode fazer? Eu vou apagar então o implante. A gente vai fazer, ao invés de usar o punch, a gente vai fazer uma incisão aqui, que pode ser total, ou para o pessoal se você quiser ser mais detalhista ainda, você pode fazer uma incisão parcial. Você vai incisar só a mucosa, não vai incisar o periósteo, né? E aí vai deslocar esse tecido aqui. Opa, vamos deslocar, vamos abrir isso daqui. Vamos lá fazer isso. E aí a gente vai abrir isso daqui. De forma que a gente acaba deslocando essa linha aqui, preta, né, que seria o limite da mucosa ceratinizada, esse tanto aqui para fora.
e aqui a mesma coisa. Dessa forma, e aí a gente faz o implante, aí você vai, né, incisar o periósteo, ou até pode usar um punch no periósteo, não tem problema, e aí você vai deixar isso daqui aberto desse jeito, não precisa nem suturar. Isso daqui pode formar um pouquinho de fibrose, mas não tem muito problema, ou você pode suturar nessa região aqui, fazer uma suturinha no próprio periósteo, nessa região, para ficar firme, não precisa. E aí o que vai acontecer? Isso tudo que você deixou aberto aqui, esse tecido que está aqui, ele vai migrar. Né? Essa mucosa que está aqui, nas bordas desse defeito, ela vai migrar preenchendo completamente esse defeito aqui. E aí você passa a ter aqui o mesmo tecido que você tem aqui, Então você sai de uma faixa estreita de mucosa queratinizada, que às vezes não é o suficiente para manter a saúde do seu implante, para manter a estética do seu implante, e passa para uma faixa muito mais larga. Quando que é o ideal de você praticar isso? O ideal é você praticar isso naquele caso que você não precisa fazer. Então o resultado você vai conseguir um excelente resultado independente. E aí, se você fizer, você vai conseguir um resultado um pouco melhor, mas sem fazer, o resultado já é excelente. Então, você vai elevar o seu nível de uma forma muito fácil, muito prática, nada de fazer retalho, ficar recobrindo, nada de pegar enxerto livre, nada. Esse método extremamente simples, extremamente rápido, te gasta o tempo de fazer uma reabertura simples e o resultado é tão bom quanto ou melhor e extremamente confortável para o paciente. É isso daí, então continue com a gente no próximo episódio de Flapless Now e obrigado pela sua atenção.